Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Nós vamos estudar uma lição, uma das mais importantes lições do trimestre. É a lição que tem por tema promessa para pais e filhos. Agora são as promessas para a família. E o texto áureo diz-nos o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Efésios 6, versículos 2 e 3. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos devem ser de bênção e proteção. Gente, essa lição está pegando fogo. Leitura bíblica em classe encontra-se no Salmo número 127 e versos de 3 a 5. Também em Efésios capítulo 6, versículos de 1 até o 4. Note que em Salmos eu disse versos e em Efésios eu disse versículos. Por quê? Não pode dizer em Efésios versos? Não, pois não se trata de uma literatura sapiencial, de sabedoria, né? De poemas. Efésios não tem poema. Versos só se fala quando é um poema. Então, no Salmo é uma poesia e, portanto, versos. Já em Efésios capítulo 6, agora é versículo, não é verso, porque não se trata de poesia. Versículos, Efésios 6, versículos de 1 a 6. O relacionamento bíblico entre pais e filhos é o primeiro tópico da nossa lição. Pais e filhos. Bem, o Salmo 127 já sai arrancando o pneu, já sai logo de arrancada, dizendo que os filhos são herança do Senhor. Não são as nossas heranças. Isso, quando diz que é herança do Senhor, herança é aquilo que é valioso. Herança é aquilo que tem importância, tem valor para o futuro. A herança é aquilo que é valoroso para o futuro. Então, nesse sentido, Deus ele tem herança, e essa herança está nas mãos dos pais e dos filhos. Trata-se de uma grande responsabilidade nas mãos dos pais. Eles estão trabalhando com a herança que é do Senhor. Herança do Senhor. O salmista, ele é muito pródigo quando ele diz: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Essa expressão, flechas na mão do valente. Na Bíblia, quando se fala valente, não é a pessoa brigona e nem a pessoa problemática. Não. Quando diz flecha na mão do valente, é aquela pessoa que é perita em acertar o alvo. Ela é um especialista, não erra o alvo. Então, quando a pessoa é tremendamente perita, afiadíssima em acertar o alvo, não erra o alvo de maneira alguma, essa pessoa na Bíblia é chamada de valente, porque não erra o alvo. Flecha na mão do valente. Então, Deus colocou em nossa responsabilidade uma flecha, e nós precisamos atirá-la para que ela acerte o alvo no futuro. Você já parou para pensar, para estudar? Você já parou para pensar no temperamento do seu filho, na personalidade do seu filho, no caráter do seu filho? Porque essas três coisas formam um indivíduo. O indivíduo, ele é formado de caráter, personalidade e o temperamento. O temperamento, a pessoa já nasce com ele, não muda. Não muda. Já o caráter e a personalidade são elementos que são trabalhados no ambiente onde a pessoa vive. Com o pai, com a mãe. A
personalidade, ele herda, né, dos pais, o filho ele herda a personalidade dos pais, mas o caráter ele vai sendo moldado onde a pessoa vive. Já ouviu falar no mau caráter? Né? Então é a pessoa que vai sendo mal trabalhada, né, ao longo da vida, e então ela vai aprendendo, vai crescendo uma estrutura dentro dela. A personalidade herdada dos pais, o temperamento é aquilo que é inerente ao indivíduo. O temperamento, existe o temperamento colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Então, isso forma a pessoa. E agora, cabe ao pai, é responsabilidade do pai, da mãe. Responsabilidade do pai e da mãe é a formação do seu filho. Você vai descobrir o caráter, ou melhor, descobrir o temperamento do seu filho, a personalidade do seu filho, e você vai agora trabalhar, formar nele um indivíduo de valor, responsável. Você vai incutir no seu filho, no teu filho, vai incutir nele os valores. Valores, primeiro, espirituais. Valores morais. Valores éticos. Valores sociais. Vai incutir no seu filho, é a tua responsabilidade. Não caia nessa falácia diabólica, que a responsabilidade de formar, educar as crianças é do governo. Não cai nessa bobagem. Pelo amor de Deus, você é responsável pela formação direta do teu filho. Obviamente que o Estado, as escolas, a igreja nos auxilia. Na escola, somos parceiros da escola. Somos parceiro agora de outras entidades que nos ajudam na formação do nosso filho. Mas a responsabilidade maior é nossa. Não abra mão da tua responsabilidade de formar da melhor forma possível o teu filho, ok? E tenha em mente o alvo. Você está tirando o teu filho, a tua filha, para acertar qual alvo? Me preocupa com alguns pais que, quando os filhos se tornam adolescentes, deixa o filho aproveitar a vida. Escuta, adolescente não tem maturidade para tomar decisões para o futuro. Abra o teu olho. Seja responsável. A responsabilidade de criar filhos, ela é enorme, ela é grande. E não é uma tarefa simples, porque exige tempo, dedicação, acompanhamento. Mas quando você forma no teu filho valores, conforme ensina a Bíblia, o teu filho vai te dar prazer quando te for um adulto, ok? Então essa responsabilidade é nossa. Mandamento com promessa para os filhos. Em Efésios diz assim: vós, filhos, sede obediência a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Olha só, você quer ir bem na vida? Você, filho, você quer ir bem na sociedade, você quer ir bem no trabalho, você quer ir bem nos teus negócios? Escuta, e não tem idade, tá? Tem esse negócio de você ser mais velho, casado, honra o teu pai, para que você, até como casado, se dê bem na vida. Honra a tua mãe, honra os teus pais, porque isso é um mandamento com promessa, é promessa de Deus. Só Deus desbloqueia as oportunidades, só Deus desbloqueia as bênçãos, e as bênçãos de Deus virão sobre ti e te alcançarão, e você irá bem. Diz assim, ó: honra o teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Ou seja, com a finalidade de você ir bem. Você quer ir bem na vida, do casamento, da criação dos filhos, em todas as áreas, honra o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem. Este mandamento que Paulo lembra em Efésios capítulo 6, ele está em Êxodo capítulo 20. Ali em Êxodo capítulo 20 está os 10 mandamentos. O quinto mandamento é honrar o pai e a mãe. Então, pra você ter ideia, esta ideia, ela é desde o Antigo Testamento.
uma ideia, é um princípio que nasceu no coração de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Existe uma bênção de Deus sobre a vida daqueles que honram o pai e a mãe. O terceiro subtópico da lição diz assim: mandamentos e bênção para os pais. Antes de ir para os pais, ainda nos filhos, eu ensino sempre os meus filhos a partir do Antigo Testamento, da palavra de Deus, que ensina sobre a bênção dos pais nos filhos. Então, já desde cedo eu ensino meu filho a pedir a bênção ao pai. Bença meu pai, bença minha mãe. Eu tenho 52 anos de idade. Onde eu encontrar o meu pai ou a minha mãe, eu vou dizer: bença meu pai, bença minha mãe. Para aqueles que me conhecem, os meus sogros, eu os trato como pais. Portanto, se você me vê encontrar com o meu sogro, minha sogra já partiu para a eternidade, está com o Senhor, mas se você ver-me encontrar com o meu sogro, você vai ver eu dizê-lo: bença, irmão Gabriel. E ele vai dizer: bença, Deus te abençoe, meu filho. Por quê? Eu entendo da bênção que tem sobre os... bênção de Deus que há nos pais para os filhos. Não deixe o teu filho te chamar de você e deixá-lo chegar: bom dia, pai. Não tem problema falar bom dia. Pode falar bom dia. Bom dia, meu pai. Bom dia, mãe. Bença, pai. Bença, mãe. Ensine o seu filho a pedir a bênção de Deus. E você vai dizer: Deus te abençoe. Porque a bênção não é minha. A bênção é de Deus. Mas a bênção de Deus, ela está sobre os pais. Ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre os mandamentos de bênçãos para os pais. Ao lado dos filhos, né? Ao lado dos filhos, o filho deve honrar o pai, mas também tem um mandamento para o pai. Diz lá, em Efésios 6, versículo 4, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. É importante falar sobre os filhos obedecerem e honrarem os pais, mas é importante também salientar que o pai não deve provocar a ira nos filhos. Um pouquinho mais à frente, nós iremos falar sobre a disciplina. E ali, quando aplicar a disciplina, voltarei a falar dessa questão de não provocar a ira no filho. O filho deve ser tratado com amor, deve ser abraçado, beijado. Você deve olhar no seu filho, nos olhos dele e declarar: filho, filha, eu te amo. Você deve elogiar o teu filho. Eu vejo pessoas, às vezes, só apontando erros para o filho, dizendo: você é um rebelde. A criança ouve tantas vezes aquilo que ele assimila, ele diz: eu sou rebelde. Quando ele não está sendo rebelde, ele fala: não, mas eu tenho que ser rebelde, porque o papai falou que eu sou rebelde. Às vezes a criança é uma criança saudável e ela é elétrica. E a pessoa fica dizendo que o menino é tentado, que é levado, que é desobediente. Pare com isso. Não diga isto. Declare bênçãos de Deus sobre o teu filho. E aqui eu quero contar uma experiência. O meu filho, caçula, ele tirava notas regulares. E então eu peguei o boletim, cheguei em casa e eu conversei com a minha esposa. Eu conversei com a minha esposa e meu filho estava ouvindo a nossa conversa. E eu falei em voz alta para minha esposa, tomei aquela iniciativa, falei para minha esposa e comecei a falar isso para também os meus amigos, para vizinhos, para pessoas, quando o meu filho estava por perto. Então eu fazia de conta que ele não estava por perto e eu então declarava sobre ele a bênção de Deus. O que eu falava? Eu falava: olha, o meu filho é muito inteligente. É um dos melhores alunos da classe. As melhores notas são dele. Como ele é inteligente. Meu filho é muito inteligente. E aí eu comecei a falar positivo a respeito dele. Final do trimestre, passou-se 3 meses. Final do trimestre, fui lá pegar o boletim. Tinha um papelzinho azul escrito lá: parabéns, você foi o melhor aluno da turma. Veja, quando eu comecei a falar para os outros quem ele era, como que eu gostaria que ele fosse, né?
Ele ainda não estava naquele patamar, mas eu, pela fé, comecei a falar. Falei pela fé, porque a Bíblia diz em Hebreus 11, está escrito assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Então, já que a fé é aquilo que eu espero, o que eu espero que meu filho seja? Um aluno nota 10, mesmo que ele não é hoje, mas pela fé eu vou falar que ele é. E quando eu falo isso para os outros, ele começa a ver, ele fala, eu tenho que ser porque meu pai disse que eu sou. Meu pai disse que eu sou uma pessoa verdadeira, então eu tenho que ser verdadeiro. Meu pai disse que eu sou educado, então eu tenho que ser educado. Meu pai disse que eu sou calmo, então eu tenho que ser calmo. Meu pai disse para todo mundo que eu sou um excelente filho, que eu sou uma pessoa espetacular, então eu tenho que ser, porque meu pai diz que eu sou, e eu sou. Então isso vai inculcando na cabeça do seu filho. Então é a bênção dos pais para o filho. Comece a fazer isso, que você vai ver o resultado do teu filho. Para de ficar criticando. Crítica não vai a lugar nenhum. Seu filho fez uma coisa negativa, não diga a ele, filho, você mentiu? Você não é mentiroso. O que está acontecendo? Sabe? Nunca rotule o teu filho com coisa negativa. Escute, vou dizer de novo. Nunca rotule o teu filho com coisa negativa. Se é para rotular, rotule com coisas positivas, de alto valor. Você vai ver que o teu filho será uma outra pessoa, ok? O terceiro tópico da nossa lição está cuidado dos pais com os filhos. Primeiro cuidado que o pai deve ter com os filhos é cultivá-lo no ensino da palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, diz a palavra de Deus que nós devemos inculcar a palavra do Senhor nosso filho, andando pelo caminho, colocando testeira diante deles, pulseira no braço com ensinamento, nos umbrais das portas, sentando, levantando, e diz a Bíblia, tu inculcarás a teu filho. Então, nós devemos falar com nosso filho sempre das coisas do Senhor, sempre da palavra de Deus. Eu gostaria de deixar alguns conselhos, pelo menos 5 conselhos para os pais em relação aos filhos. Primeiro, conte histórias bíblicas para o seu filho. Senta com ele e começa a contar história de Davi, de Jonas, de Daniel, história dos 12 filhos de Jacó, a história de José, de Abraão, o sacrifício de Abraão com Isaac. Começa a contar histórias bíblicas, história de Jesus, né? Conte história, para que ele ame as histórias bíblicas. Conte também experiências pessoais sua com Deus para o seu filho. Segundo conselho, ore com seu filho, ore junto com ele. Ensina na linguagem dele, quando for deitar. Ao deitar, ajoelhe e ore com seu filho. Não pode ser nada longo, tem que ser menos que 1 minuto a oração com o seu filho pequenino. Se ele é muito pequenininho, tem 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos, pede ele para repetir. Nós vamos orar, repete comigo. Papai do céu, te agradeço pelo dia, pela mamãe, pela igreja, pelo pastor. Te agradeço pelo picolé. O Senhor deu dinheiro ao papai do céu para comprar picolé. Te agradeço pelo chup-chup. Te agradeço pelo pirulito. Coisas que a criança gosta, do mundo da criança. Agradeça a Deus pelas coisas do mundo da criança que aconteceu naquele dia. E aí você começa a dizer para o seu filho, olha, o papai está te ensinando, presta atenção na oração, que daqui uns dias você vai começar a orar sozinho. E aí depois você deixa a criança orar sozinho, olha, você começa que o papai termina a oração, tá bom? Começa, aí ensina o seu filho, ele começa, você termina. Depois agora você vai orar sozinho, você vai começar e terminar sozinho. Ensina o seu filho a orar. Todos os dias, ore com ele. Chegar depois que ele aprender a orar, que ele pegar, aí você vai deitar com seu filho e finge que esqueceu de orar, para você ver se ele vai lembrar, para você fazer um teste, até que ponto o teu filho está pegando compromisso com Deus, até que ponto o teu filho está desenvolvendo um relacionamento com Deus por ele mesmo. Vou dizer de novo,
Ensina o teu filho a ter um relacionamento com Deus. Ele, o teu filho e Deus, para que ele fique independente e ele mesmo tenha o relacionamento dele próprio com Deus. Ele tem as próprias experiências com Deus. Leve o teu filho a ter uma experiência com Deus. Não ensine, não leve o seu filho apenas para a igreja. Leve o teu filho a Cristo Jesus. Leve o teu filho a ter uma experiência com o Senhor. Isso dá trabalho. Isso nos toma tempo. Nós precisamos de muita determinação para fazer isso. Mas lembre-se, a herança, ela é do Senhor. Está na nossa responsabilidade. O terceiro conselho, não fale não fale mal das pessoas da sua casa para o seu filho. Não fale mal de ninguém. Dê exemplo ao seu filho. Existem muitas pessoas desviadas da igreja porque os pais ficavam falando mal do pastor, mal da irmã do círculo de oração, mal do líder da mocidade. E o filho pegou ranço daquela pessoa e acabou se desviando. Não faça isso. Que a mesa da tua casa seja para conversas saudáveis. Proteja a sua família. Não ensine o seu filho a falar mal dos outros. Quarto lugar, não dê mau exemplo para o seu filho. Em quinto lugar, não dê mau exemplo. Não minta, compre, pague, se vista decentemente. Seja um exemplo para o seu filho. Se você falhar, assuma que falhou. Filho, pai fez errado. Pai não deveria ter feito aquilo. Assuma que quando você assume, fala, filho, o pai vai mudar. O pai não vai fazer mais isso porque está errado. Isso que o pai fez está errado. Não está certo. Porque aí você está ensinando o teu filho a se corrigir também. E por último, em quinto lugar, ensina o teu filho de pequenino a ser um fiel dizimista. Você dê para ele R$10 e pegue para ele, filho, olha, tira o dízimo, R$1 é o dízimo. Sabe por quê? Ensina o teu filho a amar a obra de Deus, a amar a causa de Deus. E nós demonstramos amor quando nós investimos financeiramente no reino de Deus. Sabe por quê? Que a palavra de Deus está chegando até você? Porque tem um pastor de tempo integral sendo sustentado por dízimos e ofertas. E agora ele está chegando no seu lar através desse vídeo, levando a palavra de Deus. Então, invista. Tem uma igreja bonita, com ar-condicionado, com bons bancos. São investimentos que são feitos no reino de Deus. E pessoas estão sendo salvas por causa do teu investimento. Então, ensina o seu filho a amar a obra de Deus. O segundo ponto do tópico 2 da lição diz assim: prioridades da vida familiar. Prioridades na vida familiar. Essa lição é uma lição tremenda, preciso correr, porque senão... a Bíblia diz em Timóteo, eu penso que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, deixa eu me confirmar. É 1 Timóteo capítulo 2, e o versículo... deixa eu ver onde que é exatamente. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. 2 Timóteo 5 e 8. Se alguém não cuida da família, não coloca a família como prioridade, é pior do que o incrédulo. Negou a fé. Olha só, sabe o que é isso? Muitas pessoas dentro da igreja vão para o inferno, porque estão negando a fé, não tendo cuidado da família. Cuide da sua família. A família é prioridade. Quando falo da família, eu lembro da hierarquia da família. O pai é o presidente da família. A mãe, ela é a vice-presidente da família. Então, o pai, ele é o responsável, ele é o sacerdote no lar. E a mãe, ela é a vice-presidente no lar. Então, obedeça seu papai, a sua mamãe. Disciplina dos filhos. Em Hebreus, capítulo 12,
versículos de 5 a 11, fala sobre a disciplina. Diz assim: e se já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que tem por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, não sois filhos, sois bastardos. Note que a disciplina é algo ensinado pela Bíblia. E aqui eu me lembro, existem vários tipos de disciplina, né? Tem a disciplina verbal, tem a disciplina que você pode usar, a corretiva, que é aquela que você pode ser o castigo, mas tem a disciplina ensinada pela Bíblia, que é quando você corrige o seu filho usando uma correção mais enérgica, né? Eu me lembro que lá em Portugal eu ensinei sobre alguns desenhos que ensinam a invocar demônios, invocar espírito dos infernos da Disneylândia, né? Aqueles demônios, aqueles desenhos satânicos da Disneylândia. E aí eu ensinei sobre aquilo, né, para o meu filho, e o meu filho realmente aprendeu. Ele mudava de canal quando passava aqueles desenhos incentivando o satanismo, né, da Disneylândia. Bem, depois que eu ensinei ao meu filho, expliquei para ele que ele não poderia ver aqueles desenhos, ele continuou vendo escondido. E eu então chamei o meu filho e falei: filho, você está desobedecendo o papai. E o papai vai te bater, o papai vai tirar o cinto, o papai vai dar umas 2 cintadas nas suas nádegas. Se você continuar desobedecendo o papai vai ter que te bater. O papai não quer te bater, o papai te ama. Mas o papai vai te bater pela desobediência. Você quer apanhar, rapaz? E aí fechei o olho, fechei o semblante, que é uma outra coisa que o pai deve aprender. Mudar o semblante quando for corrigir o filho. Não bata no seu filho sorrindo. Não bata no seu filho com aquela cara de paisagem. Não. Demonstre no teu semblante que você não gostou. Porque só quando você olhar para ele com a cara feia, já será um tipo de correção. Mas então, meu filho continuou. Eu primeiro ensinei, depois eu avisei, ele ainda continuou desobedecendo, avisei a segunda vez. Ele continuou desobedecendo, avisei a terceira vez. Na terceira vez, eu cheguei a tirar o cinto e falei: filho, você quer apanhar de cinto? E ele disse que não. E eu falei: é a última vez que o papai te bate, te avisa. Se você fizer outra vez, o que o papai vai ter que fazer? E ele disse: vai ter que me bater. Por que o papai vai ter que te bater, meu filho? E ele disse: porque eu sou desobediente. Você vai desobedecer, filho? Ele falou: não. Você vai apanhar, filho? Eu esperava ele responder, ele dizia: não. Passou um tempo, eu estava no escritório estudando, ele esqueceu que eu estava no escritório, ele começou a ver o desenho escondido novamente. Cheguei, sentei do lado dele, devagarzinho, e comecei a assistir. Ele tomou um susto quando me viu ao lado dele e mudou de canal, mas eu estava do lado dele já há tempo. E eu disse para ele em voz baixa, calma, com amor: filho, por que você está desobedecendo? Por que você está fazendo isso? Papai disse para você não fazer. Disse ou não? Responde, rapaz. E ele disse: sim. O senhor falou para eu não fazer. E por que você fez? Fechei a cara. Por que você fez, filho? E ele disse: porque eu sou desobediente. E eu disse: o que o pai tem que fazer com um desobediente? Ele olhou para mim, respirou, olhou dentro dos meus olhos e disse: o senhor tem que bater. E eu então segurei nas mãos dele, peguei o cinto e dei 2 cintadas nas nádegas do meu filho. E disse para ele nunca mais fazer isso. Ele chorou, fiz com que ele calasse a boca. Cala meu filho, papai. Aí você vai fazer mais isso, você quer apanhar mais? E ameaçava que ia bater nele e ele dizia que não. Pronto, então cessou-se ali e eu voltei para o escritório. Sentei no escritório e comecei a mexer no computador. Entra o meu filho na sala do escritório, encostado na parede. Ele tinha 5 anos de idade.
O meu filho olhou para mim, olhou assim, eu olhei para ele, o que você quer, rapaz? Falei para ele, o que você quer? Olhei com a cara feia para ele, falei firme com ele, e ele correu para o meu colo, me abraçou e apertou bem né, o meu tronco assim, me abraçando, e olhou para mim e disse, papai, eu te amo, papai. Foi uma das maiores experiências que eu tive como pai, disciplinando meu filho. Eu também o abracei, afaguei os seus cabelos, beijei-o na cabeça e disse, filho, o papai também te ama. O papai só te corrigiu porque você precisou. Nunca mais eu precisei falar com meu filho sobre desobediência. Hoje, meu filho é um rapaz, tem 16 anos. Ele é extremamente obediente. Ele sai, vai para a casa da namorada e eu marco a hora dele voltar. 10, 15 minutos antes daquele horário, ele já está em casa, sem eu falar nada. É um filho extremamente obediente. Eu tenho orgulho do meu filho, no bom sentido da palavra. É um filho obediente, mas eu precisei de corrigir, disciplinar o meu filho. Não dê tudo que o seu filho quer, senão você vai estragar o seu filho. Corrija o seu filho, como diz a Bíblia, que fazendo isto, você livrará a alma dele do inferno. Por último, a bênção, pais e filhos. Bênção para a posteridade. Os filhos, há uma promessa de Deus, né? Por exemplo, em Joel, no capítulo 2, versículo 8, e depois Pedro também em Atos 2, versículo 39, citando o profeta Joel, ele diz assim, essa promessa é para vós, é para vossos filhos, e os que estão longe, e a quantos Deus nosso Senhor chamar. Note, há uma promessa de bênção dos pais, nos filhos e do filho dos filhos. Então, existe promessa de Deus para os nossos filhos. A família é o lugar onde Deus deve ser cultuado. Não posso deixar de falar do culto da família. Não deixe de fazer culto familiar. Reúna, estuda a Bíblia com seu filho, cante louvores, ore. Você está desempregado, você vai fazer um concurso. Em família, comece a orar, jejuar em família. Convoque a sua família. Olha, família, domingo todos nós vamos jejuando para a igreja. Leve a tua família a ter experiência com Deus. E por fim, pais que protegem seus filhos. Nós precisamos proteger nossos filhos como nunca. Saber quem são os amigos dos nossos filhos. Quem são os pais dos amigos dos nossos filhos? O que eles fazem? Seu filho tem um amigo? Tem. Mora onde? Procure saber. Vá lá na casa. Vá lá. Se for possível, faça uma visita aos amigos, à casa. Descubra qual a religião deles. O que eles fazem. Em que trabalham. Acompanhe e proteja o teu filho. Proteger não é ficar prendendo o filho em casa. Não. Proteger é acompanhá-lo. Seu filho foi para a casa do amigo? Foi. Despistadamente, passe lá sem que ele veja. Veja se seu filho está lá mesmo. Seu filho falou que foi no shopping? Deixa uns minutinhos, passe lá no shopping. Vê onde ele está realmente. Proteja o seu filho na internet, no celular. Não deixe a internet aberta para o seu filho ver tudo na internet. Existem as maiores salas de satanismo são na internet. E às vezes o seu filho está invocando Satanás dentro da sua própria casa. Esse negócio de filho ficar com a porta fechada. Ah, papai, eu quero a minha privacidade. Não existe isso. O celularzinho bloqueado com senhazinha. Você tem que saber a senha do celular do seu filho. E você, como pai e mãe, você tem o direito de entrar qualquer hora. Entre de surpresa dentro do quarto do seu filho, da sua filha. Descubra o que eles estão fazendo. Não há segredo entre pai e filho. Quando o filho começa a ter segredo que o pai não possa saber, você não está protegendo o seu filho. Seu filho corre perigo, sua filha corre perigo. Na família não há segredo. A família é um núcleo, é a célula máter da sociedade. A família é o núcleo mais íntimo que o indivíduo pode ter.
A família é lugar de bênção. A família é lugar de proteção. A família é lugar onde você renova as tuas forças. A família é lugar de verdade. Na família não pode existir mentira. Na família não pode existir engano. Na família, todos se unem e se protegem. Proteja o seu filho. Ensina o seu filho a te proteger, a proteger os irmãos. A família é lugar de proteção. Proteja o teu filho. Bênçãos e promessas de Deus para os pais e filhos. E assim que Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.